Existe algo que você não conta para ninguém, mas que pesa todos os dias dentro de você. Não é apenas o que aconteceu, mas o que você pensa sobre si mesmo depois que aconteceu. Você continua orando, continua frequentando a igreja, continua tentando manter a aparência de normalidade, mas internamente carrega a sensação de que perdeu a autoridade espiritual. O problema não está apenas na queda, está na narrativa que você construiu depois dela. Você começou a acreditar que não merece avançar. Começou a diminuir seus próprios sonhos. Começou a se afastar discretamente daquilo que antes acreditava que era seu chamado. Não porque Deus te rejeitou, mas porque você passou a se rejeitar. Existe uma diferença profunda entre reconhecer falhas e assumir identidade de fracasso. Quando a identidade é afetada, a pessoa para de tentar. Ela não abandona oficialmente, mas desacelera. Ela não declara desistência, mas deixa de acreditar que pode ser usada novamente. Esse tipo de peso não se manifesta como grito externo, ele aparece como silêncio interno. Você evita se expor, evita assumir responsabilidade maior, evita oportunidades que exigem confiança. No fundo, existe a sensação de que não está qualificado para dar o próximo avanço na própria jornada. Mas aqui está o ponto central que precisa ser confrontado com maturidade. Aquilo que você está escondendo pode estar determinando a velocidade da sua vida. Não porque Deus está bloqueando você, mas porque você permitiu que uma experiência definisse sua identidade. Enquanto isso não for resolvido, qualquer oportunidade vai parecer grande demais. Qualquer responsabilidade vai parecer pesada demais e qualquer novo começo vai parecer arriscado demais. Hoje nós vamos desmontar essa estrutura silenciosa que está impedindo você de crescer. Não com emoção exagerada, mas com verdade firme. Porque aquilo que está sendo mantido em segredo não tem poder quando é tratado com luz e consciência. Arrependimento produz mudança. Autocondenação produz paralisia. São coisas completamente diferentes, mas muitas pessoas confundem as duas. Quando existe arrependimento verdadeiro, há reconhecimento claro do que precisa ser ajustado. Existe responsabilidade. Existe decisão de não repetir o mesmo padrão. Isso fortalece caráter. Autocondenação faz o oposto. Ela transforma um evento em identidade permanente. Você não pensa apenas que errou, você passa a acreditar que é o erro. E quando alguém acredita que é o próprio fracasso, deixa de agir com coragem. Arrependimento aproxima você de Deus com sinceridade. Autocondenação faz você se afastar por sentir-se indigno. Enquanto você não separar essas duas coisas, continuará preso em um ciclo onde tenta melhorar, falha, se culpa excessivamente e se distancia novamente. O que precisa ser confrontado aqui não é apenas o comportamento, é a forma como você está interpretando sua própria história. Depois que algo acontece, o evento termina, mas a interpretação continua. O que define seu crescimento não é apenas o que você fez, mas o significado que atribuiu ao que fez. Se você decidiu que aquele episódio prova que é incapaz, essa conclusão começa a influenciar todas as decisões seguintes. A mente humana funciona por repetição de discurso interno. Quando você reforça a ideia de que falhou além do limite, começa a agir com expectativa reduzida. Evita desafios maiores. Recua diante de oportunidades. Diminui sua própria ambição espiritual. Não porque não pode avançar, mas porque passou a acreditar que não deve. Essa construção silenciosa afeta postura, linguagem e atitude. Você ora com menos confiança. Assume tarefas com menos firmeza. Interpreta dificuldades como confirmação de que não é bom o suficiente. A história que você conta para si mesmo passa a governar sua trajetória. Existe um padrão claro nisso.
Quando alguém acredita que perdeu valor, começa a se comportar de maneira coerente com essa crença. O comportamento acompanha a identidade percebida. Se a identidade está distorcida, as escolhas também estarão. É por isso que muitas pessoas permanecem estagnadas, mesmo depois de já terem pedido perdão e decidido mudar. O erro foi tratado, mas a narrativa interna permaneceu intacta. Enquanto essa influência não for desafiada, qualquer esforço de avanço será sabotado por dentro. Agora precisamos observar outro mecanismo que mantém esse ciclo ativo. Ele não é visível, mas opera sempre que você tenta recomeçar. Toda vez que você tenta recomeçar, existe um padrão que se ativa. Você assume um compromisso interno, decide fazer diferente, ganha algum fôlego inicial e começa a avançar. Porém, no primeiro tropeço, a narrativa antiga retorna com força maior do que antes. Ela relembra detalhes do que aconteceu, amplifica falhas, minimiza acertos. Sempre encontra um motivo para dizer que você perdeu credibilidade espiritual. Essa voz não acusa apenas pelo passado, ela projeta um futuro limitado. O problema não é a lembrança do que ocorreu. O problema é a conclusão que essa voz impõe. Ela sugere que você não tem mais autoridade para ensinar, para liderar, para servir ou para sonhar alto. Ela convence você de que precisa se manter em posição menor para compensar o que fez. Quando essa voz é aceita sem confronto, ela passa a governar decisões. Você começa a recusar oportunidades que exigem confiança. Interpreta qualquer dificuldade como confirmação de que não está qualificado. Vive em estado de vigilância constante, como se estivesse sempre devendo algo. Essa dinâmica não produz santidade, produz insegurança, não fortalece caráter, enfraquece iniciativa. É importante entender algo fundamental. Recordar uma falha pode gerar aprendizado saudável. Mas quando a recordação se transforma em identidade permanente, ela deixa de ser instrumento de crescimento e passa a ser prisão interna. Se você permite que essa voz determine quem você é, seu comportamento se ajusta à limitação imposta por ela. Você age menor do que poderia. Vive abaixo da capacidade que ainda possui. Enquanto essa história não for reescrita com verdade, o crescimento continuará limitado. Você não está sendo impedido externamente. Está sendo restringido pela interpretação que adotou. E se a interpretação está equivocada, todo o caminho fica comprometido. Agora precisamos enfrentar um ponto ainda mais sensível. Existe uma voz constante que reforça essa narrativa e faz parecer que você nunca será digno novamente. Existe uma voz que não fala alto, mas fala todos os dias. Esse ciclo não se sustenta apenas pelo comportamento. Ele se sustenta pela interpretação posterior. Quando ocorre um deslize, você não analisa apenas o fato. Você conclui que nada mudou em você. Essa conclusão enfraquece a motivação, reduz disciplina e alimenta novo fracasso. Perceba a sequência: expectativa elevada, falha pontual, condenação intensa, retração, tentativa de compensação, nova falha. O problema central não está apenas na repetição do erro, mas na forma como ele é processado internamente. Enquanto o foco estiver apenas em evitar novas quedas, sem transformar a identidade que você assumiu depois da primeira, o ciclo continuará. Mudança duradoura não acontece apenas pela força de vontade. Ela exige revisão profunda da forma como você se vê. Muitos permanecem presos porque tentam se comportar como alguém restaurado, mas continuam pensando como alguém desqualificado. Essa incoerência cria desgaste emocional constante. Você precisa interromper esse ciclo no ponto certo, não apenas ajustando o comportamento, mas desafiando a conclusão que foi construída sobre si mesmo. E aqui entra um aspecto ainda mais delicado. Muitas pessoas não apenas carregam esse peso,
Elas começam a se esconder por causa dele. Depois de uma falha, o impulso natural é diminuir exposição. Você fala menos, assume menos responsabilidade, evita se posicionar. Não é apenas prudência, é autoproteção. Você acredita que ficando mais discreto reduz o risco de ser lembrado pelo que aconteceu. O problema é que essa retração prolongada começa a moldar sua vida. Você deixa de aceitar convites que poderiam expandir sua capacidade. Evita liderar quando sabe que poderia contribuir. Recusa desafios que exigem confiança. Tudo isso sob a justificativa de humildade, quando na verdade existe receio de ser confrontado novamente pelo passado. Esse movimento não é apenas externo. Internamente, você passa a limitar expectativas. Sonhos que antes pareciam possíveis começam a parecer ousados demais. Metas que exigem fé começam a parecer arriscadas demais. Aos poucos, você reduz o tamanho da própria visão. Esconder-se não resolve o que aconteceu, apenas prolonga a sensação de inadequação. Quanto mais você se retrai, mais reforça a ideia de que não está apto para avançar. Existe também um efeito espiritual perigoso nesse comportamento. Quando você se distancia por sentir-se inferior, cria barreiras desnecessárias na própria relação com Deus. Em vez de aproximar-se com responsabilidade e maturidade, você mantém distância por acreditar que precisa provar algo antes de se apresentar novamente. Esse padrão enfraquece iniciativa e limita crescimento. Não porque Deus está impedindo, mas porque você assumiu posição menor do que poderia ocupar. Se continuar se escondendo, sua história será definida por medo, não por transformação. Agora precisamos tratar a raiz que mantém essa postura ativa. A sensação de não ser suficiente não nasce apenas de um erro isolado. Ela costuma estar ligada a expectativas distorcidas sobre perfeição. Você acreditou que precisava manter desempenho constante para ser aceito, e quando falhou, concluiu que perdeu o valor. Esse raciocínio parece lógico à primeira vista, mas está baseado em uma visão equivocada de mérito espiritual. Se sua posição diante de Deus dependesse de desempenho impecável, ninguém permaneceria de pé. O problema é que você internalizou a ideia de que precisa compensar o que aconteceu antes de avançar novamente. Essa mentalidade cria esforço excessivo para provar mudança. Em vez de agir com confiança restaurada, você tenta se redimir por esforço contínuo. Isso gera cansaço, frustração e comparação constante com outras pessoas. Quando alguém se sente indigno, passa a agir abaixo da própria capacidade. Evita responsabilidades maiores, questiona qualquer oportunidade que surge, interpreta desafios como prova de que ainda não está preparado. A raiz dessa postura não é humildade saudável, é insegurança espiritual. Humildade reconhece limitações sem diminuir identidade. Insegurança transforma falhas em definição permanente. Se essa raiz não for confrontada, qualquer tentativa de avanço será acompanhada por dúvida constante. Você continuará tentando compensar o passado, em vez de construir o futuro com base em verdade. Agora precisamos tratar o ponto central. Como reconstruir identidade depois que ela foi afetada por experiências negativas? A restauração começa quando você decide separar fato de interpretação. O fato é que houve falha. A interpretação é que você perdeu valor permanente. Enquanto essas duas coisas permanecerem misturadas, sua identidade continuará comprometida. Reconstruir identidade não significa ignorar o passado, significa colocá-lo no lugar correto. Um evento pode ensinar, mas não tem autoridade para definir quem você é. Quando você aceita que sua posição diante de Deus não é sustentada por desempenho perfeito, a base muda completamente. Identidade restaurada produz postura diferente.
Você deixa de agir para compensar e passa a agir com responsabilidade consciente. Não tenta provar que merece estar onde está. Assume que foi alcançado por graça e decide viver de forma coerente com isso. Esse ajuste interno altera linguagem, decisões e ambição saudável. Você começa a aceitar oportunidades que antes recusava. Enfrenta desafios com maturidade. Interpreta dificuldades como parte do processo, não como confirmação de incapacidade. Reconstruir identidade exige disciplina mental. Toda vez que a narrativa antiga surgir, você precisa confrontá-la com verdade objetiva. Não é negar erro, é negar a mentira de que o erro define sua essência. Quando a identidade se estabiliza, o ciclo de retração perde força. Você não se move por culpa nem por medo de rejeição. Move-se por convicção fundamentada. E quando essa convicção começa a se consolidar, surge a pergunta prática que precisa ser respondida com clareza. Como romper definitivamente o padrão que vinha limitando seu avanço? Romper o ciclo não começa com promessa emocional. Começa com decisão estratégica. Você precisa identificar o ponto exato onde o padrão se ativa e agir antes que ele complete a sequência habitual. Observe quando a narrativa antiga reaparece. Normalmente ela surge após um pequeno deslize ou diante de nova responsabilidade. Nesse momento, em vez de aceitar a acusação interna, você precisa desacelerar e analisar o fato com objetividade. Pergunte o que realmente aconteceu, quais ajustes são necessários e qual aprendizado pode ser extraído sem exagero. Outra medida essencial é substituir isolamento por responsabilidade saudável. Procure alguém confiável para compartilhar processo de crescimento. Quando você traz luz para aquilo que antes escondia, reduz drasticamente o poder da acusação interna. Transparência não enfraquece caráter, fortalece compromisso. Também é importante estabelecer metas realistas. Expectativas irreais geram frustração rápida e alimentam o ciclo novamente. Crescimento consistente acontece por progresso contínuo, não por perfeição imediata. Romper autossabotagem exige vigilância mental. Sempre que surgir pensamento dizendo que você não merece avançar, confronte com verdade objetiva. Não permita que interpretação distorcida determine comportamento futuro. Com essas ações, o padrão começa a perder força. A repetição deixa de ser inevitável e passa a ser controlável. Quando você assume responsabilidade madura, percebe que o que parecia bloqueio permanente era, na verdade, estrutura interna precisando de ajuste. Disciplina ajuda, mas não sustenta a transformação sozinha. Se sua confiança estiver baseada apenas em esforço pessoal, qualquer falha futura pode reativar o ciclo antigo. Você precisa de fundamento mais profundo do que desempenho. O fundamento correto começa com o entendimento claro de como Deus lida com falhas humanas. Ele corrige, orienta e restaura. Ele não negocia santidade, mas também não descarta quem aprende com o que viveu. Quando essa verdade é internalizada, a postura muda. Você deixa de agir para provar valor e passa a agir por gratidão e responsabilidade. O relacionamento com Deus deixa de ser marcado por medo constante de rejeição e passa a ser conduzido por consciência madura. Isso produz estabilidade emocional. Com base sólida, você encara desafios sem sentir que está sempre devendo algo. Aprende com quedas sem permitir que elas se tornem rótulos permanentes. Assume compromissos com equilíbrio, não com ansiedade de compensação. Esse fundamento também redefine como você interpreta o futuro. O que antes parecia arriscado demais passa a ser oportunidade de crescimento. O que parecia bloqueio permanente passa a ser etapa superada. Quando a base espiritual está correta, o avanço deixa de ser tentativa de redenção pessoal e passa a ser consequência natural de identidade restaurada. Chegou o momento de transformar entendimento em prática.
Não basta reconhecer que a narrativa estava distorcida. É necessário adotar postura diferente a partir de agora. Primeiro, estabeleça compromisso claro de não permitir que experiências passadas determinem suas próximas escolhas. Sempre que surgir pensamento limitador, confronte-o imediatamente com verdade objetiva. Não negocie com interpretações exageradas. Segundo, volte a assumir responsabilidades que havia evitado por receio. Comece de forma equilibrada, mas não permaneça escondido. Exposição consciente fortalece identidade. Cada passo dado com maturidade enfraquece o antigo padrão. Terceiro, mantenha vigilância sobre sua linguagem interna. O modo como você fala consigo mesmo influencia postura e comportamento. Substitua autocrítica excessiva por responsabilidade prática. Reconheça ajustes necessários sem transformar isso em sentença permanente. Quarto, cultive constância. Transformação não acontece por impulso emocional. Ela se consolida por repetição de atitudes coerentes. Quanto mais você agir alinhado com verdade, menos espaço haverá para a narrativa antiga. O que estava limitando seu avanço não era falta de chamado, nem ausência de oportunidade. Era interpretação equivocada sobre si mesmo. Quando essa interpretação é corrigida, o caminho se torna novamente acessível. Você não é definido pelo momento em que falhou. É definido pela postura que escolhe assumir depois dele. E guarde esta afirmação como referência permanente para sua jornada. Aquilo que você tratou com maturidade não tem poder para impedir seu crescimento.